Você lembra como era e o que acontecia em Varginha na época em que Antônio Silva era prefeito? O povo sabe que praticamente tudo de ruim e de bom que acontece na cidade é responsabilidade direta do prefeito. Tudo de ruim e de bom que acontece na cidade é responsabilidade direta do prefeito. É responsabilidade direta do prefeito. 3 de dezembro de 1999. 5 bebês morrem no hospital regional. A matéria diz que se Varginha tivesse uma UTI neonatal, os bebês poderiam ser salvos. As chances de sobrevivência seriam bem maiores. Mas Antônio Silva não aprovou a criação da UTI neonatal quando pôde. 6 de julho de 1999. Bebê morre no PS após atraso no atendimento. É bom repetir. Bebê morre no PS após atraso no atendimento. Diz a matéria, atraso no atendimento do PS leva bebê à morte e caso pode envolver sindicância para apurar falhas. Antônio Silva corta as bolsas de estudo para estudantes de Varginha. A matéria é clara. Secretária de Educação descarta a possibilidade de concessão de bolsas e diz mais, portanto, 2 faixas com os dizeres: queremos estudar, mas como? E qual será o nosso futuro? Dezenas de estudantes do 3º grau, curso superior de Varginha, realizaram uma movimentada manifestação no calçadão da Venceslau Braz na manhã de sábado, protestando contra o corte de bolsas de estudo decidida pelo prefeito Antônio Silva, em projeto de lei que agora encaminhou à Câmara e agora transformada em lei. O Ministério da Saúde acusa a falta de leitos para os pacientes do SUS de Varginha. Preste bem atenção. O próprio Ministério da Saúde acusou falta de leitos em Varginha na época de Antônio Silva. A matéria diz: para o Hospital Municipal Bom Pastor, o Ministério da Saúde acusa a falta de leitos para os pacientes do SUS que são ocupados por pacientes de outros planos de saúde firmados pelo hospital. Sexta-feira, 26 de maio de 2000, os hospitais de Varginha sofrem auditoria. 30 de janeiro de 1997. A Câmara investiga a dívida na época de Antônio Silva. Câmara vota parcelamento da dívida do município com o INSS. Diz a matéria: a dívida resulta de recolhimento, considerados indevidos pelo órgão de distribuição previdenciária dos funcionários de confiança do município e não ao INSS. 7 a 8 de setembro de 2000. 32 milhões e 100 mil reais, dívida, a grande dúvida. A matéria é clara. A grande preocupação do futuro prefeito de Varginha será com a dívida da prefeitura. A questão foi levantada pelo candidato Verde Lúcio Melo. É bom repetir, o prefeito que fez crescer essa dívida e não pagou foi Antônio Silva e a matéria diz: a questão foi levantada pelo candidato Verde Lúcio Melo. 17 de março de 1999. Antônio Silva queria deixar várias entidades filantrópicas, como a FUVAI, sem subsídios da prefeitura que poderia vir da reciclagem do lixo. Mas o prefeito é derrotado na Câmara. Antônio Silva é o único prefeito de Varginha que sofreu processo de impeachment. Se você não se lembra ou se ainda era criança nessa época, preste atenção porque vamos repetir. Antônio Silva é o único prefeito de Varginha que sofreu processo de impeachment. Diz a matéria: prefeito sofre veto. E completa: vereador diz que prefeito pode ser cassado. A Câmara decidiu ontem em plenário se manda ou não o documento final com as acusações. A promotoria pública, fato que pode dar início ao processo de impeachment. Veja um relatório final. Na sessão de segunda-feira, dia 9, o Legislativo ouviu o relatório preparado pelo vereador Jerônimo Rodrigues Neves, do PFL, condenando a atuação da Prefeitura no caso e apontando inúmeras irregularidades. Prefeito não comenta. O prefeito não quis falar nada por não conhecer o relatório final. Mas não para por aí. Vejam essa matéria. Antônio Silva tenta acabar com o 2º grau da escola Camilo Tavares. Estudantes ficam sem estudar. Implantação do passe escolar e situação do Camilo Tavares serão discutidos na Câmara. A extinção do 2º grau da escola Camilo Tavares está ocasionando uma série de problemas para os moradores. Alguns, inclusive, terão que deixar de estudar
por não encontrarem vagas em outros estabelecimentos e pela falta de recursos para seu transporte. 25 de novembro de 1998, Antônio Silva transfere a Policlínica do bairro de Fátima para o Bom Pastor. Saúde transfere Policlínica do Fátima para o Bom Pastor. O plano emergencial para conter o déficit público, intitulado pela Prefeitura de Varginha, chegou até o bairro de Fátima, deixando os moradores revoltados. E a triste realidade é mostrada na matéria. A Policlínica do bairro de Fátima atenderá até amanhã, se transferindo para o bairro Bom Pastor. O plano emergencial para conter o déficit público, intitulado pela Prefeitura de Varginha, chegou até o bairro de Fátima, deixando os moradores revoltados. A Secretaria Municipal de Saúde fecha a unidade de saúde do Fátima amanhã, transferindo os atendimentos para as instalações da Policlínica do bairro Bom Pastor a partir da próxima sexta-feira. A decisão deixou membros do Conselho Comunitário, bem como as pessoas que utilizam serviços da Policlínica, bastante indignados, chegando a mobilizar os moradores para um abaixo-assinado em repúdio à decisão da Prefeitura. Agora você começa a se recordar das notícias da época e Antônio Silva. Saúde em Varginha necessita de um auxílio de 2,8 milhões. Antônio Silva corta transporte escolar. Veja o que o repórter pergunta. Na educação, os cortes que fez nos gastos com transporte de estudantes gerou polêmica. Houve críticas de que estudantes estavam ficando sem transporte. Justificaram as mudanças feitas? E o antigo prefeito respondeu: temos hoje uma situação mais racional e com economia. Foi um ato muito inteligente da secretária. Já nos esportes, vejam como as coisas andavam na administração de Antônio Silva. O então prefeito responde ao jornal quando é questionado sobre a Secretaria de Esportes. A reforma administrativa é fundamental para promovermos mudanças. A partir daí, ideias como esta da extinção da Setur pode acontecer. 15 de setembro de 2000, administração de Antônio Silva. O jornal diz tudo. Varginha fora das 10 mais ricas de Minas. Pela segunda vez em menos de 2 meses, Varginha não figura entre as melhores cidades do estado de Minas Gerais. Outras cidades sul-mineiras vizinhas de Varginha se sobressaíram nesta pesquisa. Pouso Alegre, Lavras, Alfenas e Itajubá como as mais dinâmicas da região. Agora, pare e pense, mas pense mesmo. Você só tem uma chance de votar nessas eleições. É isso que você quer para Varginha? No Jornal da IPTV desta semana, nós estamos entrevistando os candidatos a prefeito de Varginha. O entrevistado de hoje é o ex-prefeito Antônio Silva, candidato pelo PTB da coligação Por uma Varginha Melhor. Candidato, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Candidato, nós sabemos que o senhor foi um dos prefeitos que pegaram dinheiro emprestado do atual Imprev, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários do município. Aliás, a dívida se arrasta até hoje. Caso o senhor seja eleito, o senhor tem algum plano para reduzir essa dívida ou até mesmo saldá-la? Eu entendo que o compromisso do município já deveria até ter saldado a dívida, porque a dívida é do município. Certo. Candidato, mas o senhor sendo um dos responsáveis por essa situação, Eu acho que o prefeito ele tem que cumprir as obrigações do município, porque ele não é o devedor, quem deve ao município, ele não é o devedor, quem deve ao município, Agora, o que mais hoje agrava a situação do Imprev, que antigamente era o FAPEM, são exatamente a falta de ter feito os pagamentos, Isso fez com que a dívida subisse, Isso. O que seria de tão diferente em relação às outras 2 administrações que o senhor já teve à frente da Prefeitura de Varginha? O povo sabe que praticamente tudo de ruim e de bom que acontece na cidade é responsabilidade direta do prefeito.
tudo de ruim e de bom que acontece na cidade é responsabilidade direta do prefeito.